analisado a obra de Atos dos Apóstolos na sequência, por estar ligado diretamente a Lucas, tá ok? Um autor que está incluso dentro dos sinóticos. Vamos agora analisar a obra do apóstolo João. Então, tendo visto já os sinóticos, mais Atos associado a Lucas, vamos ver agora a obra de João. E na página 29 diz: do Evangelho de Lucas, falamos que é a mais bela obra literária da Bíblia. De João, devemos dizer que é a mais sublime, pois sua teologia e seu aspecto devocional são insuperáveis. Até hoje, nenhum outro livro bíblico inspirou tantos crentes e conduziu tanta gente a Cristo. Nenhum outro livro do Novo Testamento tem sido tão comentado como o Evangelho de João. Devido à sua riqueza teológica e devocional, a quantidade de livros que comentam sobre ele é maior que qualquer outro livro do Novo Testamento. Então temos aí aspectos do caráter literário deste Evangelho, o Evangelho do apóstolo João. Em primeira análise, podemos observar que este apóstolo ele está incluído dentre aquele núcleo de pessoas que estavam diretamente, intimamente ligadas a Cristo. Então, quando vemos as narrativas dos evangelhos que tratam sobre a vida de Cristo, a eleição dos discípulos que veio se tornar os apóstolos e as peregrinações que faziam pela Palestina, pregando a palavra, pregando o reino de Deus e executando curas, exorcismos, vemos aí que dentre o conjunto dos apóstolos, 3 apóstolos eram os mais próximos a Cristo, que estavam sempre diretamente ligados a ele. Temos aí o apóstolo Pedro, o apóstolo João e Tiago. Então Pedro, Tiago e João eram o núcleo principal desse grupo de apóstolos, aqueles que estavam sempre mais ligados a Cristo. E aí vemos que dentre esses apóstolos, a tradição atribui que o Evangelho de Marcos está ligado a Pedro. Foi construído a partir das narrativas de Pedro, a partir do ministério de Pedro. E a tradição diz que isso se deu no território da Itália. Quanto a Tiago, não se tem ouvido que tenha escrito um evangelho. Temos um evangelho apócrifo que circulou, mas o conteúdo dele é um conteúdo herético, é um conteúdo que está em dissonância com a linha doutrinária dos demais textos bíblicos canônicos. Ele está em dissonância, apresentam doutrinas estranhas, tá, ok? Doutrinas que não tem como, não se coadunam com a espinha dorsal dos textos canônicos. Então vemos que é um evangelho espúrio. E quanto a João, temos então esses evangelistas do núcleo principal que apresentam aí uma narrativa, uma versão acerca da vida de Cristo, da vida e obra de Cristo. E o que vemos nesse evangelho? Vemos que João ele enfatiza, ele focaliza um aspecto muito diferenciado em relação aos outros evangelistas. Enquanto os evangelhos que podemos chamá-los sinóticos, que olham para uma mesma direção, não que são cópia um do outro, mas que pelo menos lançam o mesmo enfoque de visão, vemos que João segue uma linha completamente diferente. Tanto que ele não pode ser incluído dentro desse grupo de evangelhos que compartilham do mesmo enfoque, da mesma visão. E inclusive a tradição trabalhando nesse tema até sugere que João é o último a escrever o seu evangelho, que dado a circulação dos outros evangelhos e o conhecimento que João teve do texto dos outros evangelhos, João, de forma muito sábia, inspirado pelo Espírito Santo, lança um enfoque sobre outros aspectos não abordados por aqueles evangelhos. Então aqueles evangelhos tratavam muito acerca do modo de vida, acerca das parábolas, acerca daquilo que Jesus fez, narrativa dos fatos. E João, por outro lado, focaliza muito o que Jesus falou, os discursos de Jesus, longos discursos, pregações, e principalmente aquilo que aconteceu ligado ao ministério dele em Jerusalém, tá certo? Na Judéia e em Jerusalém. Então vemos que esta visão de João complementa. Essa visão de João traz exatamente uma complementação daquilo que pode ter ficado de fora dos outros evangelhos, que pode ter não sido abordado pelos outros evangelhos. Então o evangelho de João ele fecha
esta visão, esta ampla visão que nos fornecem os evangelhos acerca da vida, obra e palavras de Cristo Jesus. Primeiramente, como disse aqui a leitura, a obra mais sublime e de profundo conteúdo teológico do Novo Testamento. E em paralelo com Lucas, vemos que Lucas tem uma busca muito apurada, uma busca muito acurada do conteúdo, uma busca muito acurada das fontes. Ele examina as fontes, como ele mesmo disse. Ele busca a verdade, ele busca elucidar da melhor forma, da melhor maneira. E não somente esse trabalho dele é extraordinário, bem como a própria capacidade técnica que Lucas apresenta na construção textual de seu evangelho. Então Lucas, que não era desse colégio apostólico, não era judeu, era um gentio, provavelmente um grego, ele tem um domínio da língua grega, tem um domínio da gramática grega, tem um domínio da forma de construção do texto, a fluidez que ele dá ao seu texto, o alto nível técnico que apresenta o texto do Evangelho de Lucas. Por isso que podemos dizer é o evangelho mais brilhante, mais técnico. Mas por outro lado, o Evangelho de João tem o seu trunfo, principalmente na sublimidade, no sentido de buscar um tema extremamente profundo. Quando João dá início ao seu evangelho, tratando do verbo divino, como vemos aí no segundo ponto, ênfase na deidade e na pré-existência de Cristo como verbo divino. Vemos que João ele externa neste evangelho exatamente a profundidade do relacionamento que ele tinha com o seu Senhor, com o seu Mestre, com Cristo Jesus. Vemos que João, nesse relacionamento íntimo, nesse conhecimento profundo que ele tem de Cristo, ele vai além daquilo que foi expresso pelos outros evangelistas. Ele se preocupa em deixar muito claro que Jesus não é somente aquele que nasceu da Virgem Maria. Jesus não é somente aquele que cresceu, nasceu em Belém e se desenvolveu em Nazaré. Não é somente aquele que teve algum ministério de 3 ou 4 anos ali na Palestina, juntamente com os seus apóstolos, que passou intempéries, que teve vitórias e que morreu e ressuscitou e está vivo. Ele quer recuar até o mundo, até o âmbito da esfera do mundo divino, quando Jesus, pré-encarnado, exercia toda a sua deidade, todo o seu poder, toda a sua influência sobre toda a criação. Então é uma questão cosmogônica mesmo, uma questão do Jesus como aquele que dá início a tudo, aquele por meio de quem tudo foi criado. Então é esse aspecto de Cristo Jesus que João externa nas linhas do seu evangelho. Então com isso vemos a sublimidade, a profundidade alcançada por este apóstolo, que recua até o âmbito do verbo divino, quando ele fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então vemos Jesus antes da sua encarnação, antes da plenitude dos tempos, como é apresentado pelo apóstolo Paulo, dentro do seu ambiente divino. Quando então, como também diz Paulo, vai abrir mão da sua glória, e vai se diminuir, é o processo da kenosis, onde ele abre mão da sua glória, não da sua deidade, mas da sua glória, para encarnar, entrar na vida humana, no corpo humano, 100% humano, um homem livre livre do vírus do pecado, um homem feito conforme a criação original de Deus, mas que reúne em si mesmo aspectos da deidade e da humanidade 100% homem, 100% Deus, convivendo no mesmo corpo, no mesmo ser, através da união hipostática. Então vemos João abordar esses aspectos que não foram abordados pelos outros apóstolos. E com isso vemos a profundidade do relacionamento que esse apóstolo teve com o seu mestre e a inspiração que recebeu para externar isso nas suas linhas. Prevalência dos longos discursos, uma visão dos milagres como sinais da natureza divina e destaque para as declarações eu sou, o ego eimi, declarações que nos remetem à manifestação do Sinai, em que Moisés, vendo uma sarça ardendo em chamas, mas sem se consumir, vai até perto dela, quando então Deus brada daquela manifestação teofânica e fala para ele acerca da sua chamada. E quando Moisés pede a Deus uma definição acerca de si mesmo,
qual é o nome desse Deus, em nome de que Deus eu vou me apresentar ao teu povo. A única definição possível para Deus, dada por si mesmo, dada a si mesmo, é eu sou. Além do existir, ele é. Tudo que existe depende do ser, que é Deus. Deus é. Então Deus é, dá a existência ao existir, dá começo ao tempo, a todas as coisas, e é atemporal. Está fora do tempo, está fora da matéria. Deus não existe, Deus é. Eu sou. E é essa declaração, esta única declaração que pode também definir a pessoa de Cristo Jesus. Ele é, porque ele é Deus. Então vemos aí o Evangelho de João, até que ponto, até que profundidade chega o evangelista na sua definição. O Evangelho de João difere bastante dos três anteriores. Provavelmente foi o último, foi escrito por último, talvez em torno de 90. O autor se preocupa mais com o sentido dos fatos do que com os fatos em si, os quais presumivelmente já eram bem conhecidos na época. O autor começa apresentando Jesus como a palavra de Deus, existente antes do tempo e contudo nascida no tempo, sob forma humana. Neste evangelho, em Jesus, a palavra, Deus fala ao homem. O livro foi escrito para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. O evangelho provavelmente contém as recordações de João, o irmão de Tiago, e um dos 12 amigos mais íntimos de Jesus. No texto, João não é mencionado pelo nome e aparece só como discípulo a quem Jesus amava. Então, algumas definições acerca de João. Quando então já vimos aqui a abordagem acerca do tema principal, né? E vemos aí também um dos aspectos do Evangelho de João, quando ele, enfatizando a pessoa divina manifestada no Jesus homem, um tema muito precioso para João, um tema muito caro para João, que será repetido com muita ênfase nas cartas dele, quando ele fala que aquele que não confessa que Jesus veio em carne, este é do anticristo. É um combate do apóstolo contra uma heresia perniciosa que estava se manifestando na época e adentrando aos arraiais da igreja, a heresia gnóstica, que estava tentando desvirtualizar o cristianismo, que produziu muitos males para o cristianismo. Por exemplo, evangelhos, cartas, atos apócrifos, apocalipses apócrifos, que circularam na época, que ficaram soterrados na areia do tempo, rejeitados pela igreja, e que passados séculos, alguns têm sido desenterrados e voltam a assombrar aí uma boa orientação, não tem uma definição muito esclarecida sobre as verdades do cristianismo. Só esse tipo de pessoas desorientadas é que cedem à influência desse tipo de evangelho. Mas vemos, João combateu na sua época e a teologia tem que continuar reafirmando as verdades reveladas, continuar reafirmando aquilo que é revelação divina. Por exemplo, João, no seu combate, deixa muito claro acerca de quem é Jesus, a sua natureza pré-encarnada, a sua entrada no mundo como um homem, 100% homem, uma pessoa humana, uma pessoa histórica que viveu, mas que ao mesmo tempo reúne em si a natureza humana e a deidade. E vemos aspectos da deidade de Cristo sendo manifestado, por exemplo, nos 7 sinais milagrosos. Página 30. O livro dos 7 sinais. Tendo em vista que o autor escolheu para narrar somente 7 milagres operados pelo Senhor Jesus, alguns estudiosos deram a esse evangelho o nome sugestivo de O Livro dos 7 Sinais, cujos sinais são a transformação da água em vinho, capítulo 2, versículos 1 ao 11. A cura do filho do centurião, capítulo 4, versículo 46 ao 54. A primeira multiplicação dos pães, do 6 ao 13, tá? Ou 14. Caminhada sobre as águas, capítulo 6, versículos 16 ao 21. Cura do cego de nascença, capítulo 9, versículos 1 ao 7. Ressurreição de Lázaro está no capítulo 11, versículos 1 ao 44. Com isso vemos João enfatizando este aspecto, o aspecto da deidade de Cristo, tentando analisar da melhor forma, com um enfoque mais amplo possível, acerca da totalidade da natureza de Cristo, deixando sempre claro, ele é o verbo pré-encarnado,
ele é o Deus, o Eu Sou, o Todo-Poderoso, mas ele é também o homem Jesus, o Cordeiro de Deus, né? Aquele que veio tirar o pecado do mundo. Então, através desses aspectos, dessas abordagens, vemos qual foi a obra de João, vemos qual foi a importância daquilo que ele construiu por meio da inspiração divina. João e os sinóticos, já discutimos acerca da grande diferença entre João e os sinóticos. Vemos, por exemplo, que o Evangelho de João, pouquíssimo do conteúdo do Evangelho de João pode ser compartilhado com os Evangelhos sinóticos. Em lições anteriores, dissemos que os Evangelhos sinóticos diferem muito do Evangelho segundo João. Entretanto, não podemos isolar totalmente dos sinóticos, porque os pressupõem como conhecidos. Verificamos um exemplo disso no trecho de João 1,40, onde o autor relata que André é irmão de Simão Pedro, sendo que de Simão Pedro nada ainda havia sido dito. Há também alguns trechos que nos causam a impressão de que o autor desse evangelho teve a intenção de aperfeiçoar alguns dados dos sinóticos, demonstrando que ele estava mais bem informado. Então vemos aí, quando o evangelho mencionando esse fato acerca de André, irmão de Simão Pedro, ele o faz a partir do pressuposto de que já conhecem as narrativas acerca de Simão Pedro. Tanto que ele se exime de maiores explicações, de maiores esclarecimentos. Ele já parte do ponto de que conhecem a história de Simão Pedro a partir do momento em que ele tem noção da circulação ampla dos demais evangelhos. Tá, ok? Então vemos aí alguns aspectos de João e alguns aspectos de comparação entre João e os sinóticos. Temos aqui um quadro que nos mostra a situação dos sinóticos, tá? A situação dos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, a partir daquela tese da tradição dupla, né? A partir daquela tese da tradição da fonte das duas fontes, a teoria das duas fontes, tá, ok? Que apresenta Marcos como o primeiro evangelho escrito, e Mateus e Lucas como participantes do conteúdo de Marcos, tá, ok? Lucas como pesquisador, Mateus como alguém que teve conhecimento e concorda com o conteúdo, preserva grande parte do conteúdo no seu evangelho e acrescenta fatos que são do conhecimento dessa testemunha ocular. Então o relacionamento entre os sinóticos dentro desse âmbito e João fora dessa característica sinótica, tá, ok? Por causa do enfoque diferenciado que ele dá e outros fatos aos quais se dedica, aos quais busca expressar no seu evangelho. Aqui é aquele quadro de explicação acerca dos sinóticos, a tradição tripla, a tradição dupla e os conteúdos exclusivos de cada um, mais a característica que os torna livros sinóticos, né, que faz com que eles sejam autores qualificados dentro de uma mesma visão, que olham para um mesmo aspecto. E João diferenciando-se dessa categoria. E aí temos sinóticos não narram as mesmas coisas de forma idêntica, mas concordam entre si. Essa é a grande questão envolvida aí nos evangelhos sinóticos. Diferentemente de João, que tem em comum menos de 10% de seu conteúdo. Vemos aí a questão do conteúdo de João, tá? O conteúdo de João e o conteúdo dos sinóticos. O compartilhamento entre os sinóticos, a tradição tripla, a tradição dupla entre Mateus e Lucas, tá, ok? Mas um aspecto que os pode qualificar como sinóticos. João, o evangelho de João, somente 10% desse evangelho pode ser localizado aqui nessas narrativas. Os demais 90% são narrativas exclusivas de João, que abordam outros aspectos que não foram visualizados pelos sinóticos, tá certo? Acredita-se que João tivesse conhecimento dos sinóticos e em alguns lugares os complementa. Existe essa tese da complementação, que é, aliás, uma tese bastante plausível. Tendo João escrito seu evangelho por último, pode ter tido conhecimento amplo de todos os evangelhos, e a partir desse conhecimento João ter se dedicado àquela matéria, aquele conteúdo que não foi abordado por esses evangelistas, tá certo? Isso é bastante comum e bastante tranquilo. Acredita-se que João tivesse conhecimento dos sinóticos, em alguns lugares complementa, e também João não dá ênfase biográfica à vida de Cristo,
mas em sua narrativa temos uma extensão maior de tempo com uma descrição de 3 ou 4 Páscoas. Isso é um fato